Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é sobre os mitos da sexualidade na fala dos adolescentes. E conosco estará a professora doutora Gabriela de Carvalho. Vamos aguardar. Olá, você tá me ouvindo bem? Bem, tudo certo. Hoje é uma temática tão importante, né? Falar sobre os mitos da sexualidade na fala dos adolescentes. Uma sociedade, numa geração que a gente, né, nessa era da informação, da comunicação digital, era para termos jovens um tanto quanto mais conhecedores, né, e esclarecidos referente à questão dos mitos da sexualidade que ainda está tão presente. Sim, retomando a fala anterior, esse universo da adolescência me é muito familiar, porque eu trabalhei muitos anos com adolescente. Minha área de atuação sempre foi ensino médio e os últimos anos do ensino fundamental. Então, sempre ouvi muito esses adolescentes, atendi, procurei responder às suas curiosidades, buscando informação com médicos, com psicólogos, com teóricos da sexualidade, para poder passar segurança para eles, não é? Então, lembro que houve um momento em que nós chamamos uma médica para conversar junto conosco a respeito sobre a gravidez. Quais são os mitos que acontecem de achar que não vão engravidar por algum motivo ou outro. Então, existem vários mitos. Neste momento em que nós temos a internet, que tem milhares de informação, muitos dos nossos jovens ainda desconhecem fatos reais que pode engravidar. Para eles, muitas vezes, tem os mitos que há. Quer ver? Por exemplo, eu vou dar aqui uns dois exemplos de falas de jovens meninos e meninas que disseram que achavam que não iam engravidar porque tiveram relações na água, porque tinham lido não sei onde que transar numa piscina, transar numa praia, não engravida. Outra disse, professora, eu nunca pensei em engravidar porque foi a primeira vez e sempre achei que a primeira relação não engravida. Olha, outro mito. Outro mito é começar a penetração e tirar. Se sabe que um pouquinho do espermatozoide que vai, não precisa a introdução na vagina total para poder engravidar. Então, esses mitos são recorrentes, gente. Então, eu te passo a pergunta, como a Albertina Duarte, que é essa médica que nos ajudou em umas webinários, respondendo perguntas, uma das coisas que ela fala e que eu concordo é que este momento da adolescência é um momento de busca de identidade. E é muito normal que o adolescente não queira dialogar com os pais. Por mais que os pais deem esta abertura, eles não gostam. Eles não gostam. É difícil você encontrar que a mãe chegue e aí, você já vai transar? A mãe, não quero conversar sobre isso. Daí a importância da escola, tá? A escola é ouvir esses adolescentes, passar uma informação segura e chamar a família. Olha só, esse tripé: escola, aluno, família, dialogar sobre sexualidade, sobre a primeira relação sexual, como nós falamos, para desmistificar e jogar fora essas inverdades a respeito de não engravidar. Aí eu passo essa pergunta no nosso diálogo para ti. Será a gravidez o mal maior? O que esse jovem... Outro mito, sexo oral transmite? Podemos adquirir AIDS pelo sexo oral? E sexo anal? O que você diz, Vera? Essa pergunta é comum. Sim, são muitos os mitos, né? Recentemente fiz uma enquete aqui no meu perfil no Instagram e 54% dos que responderam disseram conhecer alguns mitos.
E está relacionado muito é, com essa questão também da sexualidade não ser conversada em casa, né? Ainda está dando uma interferência aqui. Essa semana tem sido difícil fazer live, porque tem dado vários problemas, mas vamos ver se eu colocar o fone se vai melhorar. Tá baixo. Vamos ver se melhora um pouco. Acho que melhorou. Tá me ouvindo bem? Tô, agora melhorou. Ah, ótimo. Então, e esses mitos, o mito maior, né, dentro das pesquisas que eu já fiz, e se a gente for buscar na internet, é o mito do pênis grande, né? Quanto maior o pênis, maior a satisfação para a mulher, né, ou para o homem. E não é uma verdade, né? Então não tem um pênis ideal, não tem um pênis, um tamanho ideal de pênis que vai dar satisfação. Vi uma pesquisa agora recente na Califórnia que mostrou nessa pesquisa que 55% dos homens estavam satisfeitos com o seu pênis, ou seja, 45% não estavam. E para as mulheres, para os parceiros desses homens, 85% estavam satisfeitas, né? Foi pesquisa com mulheres, né? As mulheres desses homens. Felizmente não foi feita uma amostra maior, digamos assim, para abordar as relações homossexuais. Dentro dessa pesquisa foi isso. O que ela mostrou? Que as mulheres estão mais preocupadas com as preliminares, né? A forma como se chega e chegar ao orgasmo, não está relacionada ao tamanho, né? Porque quando tu relaciona o tamanho do pênis à satisfação da mulher ou do homem, há um grande mito, né? E há uma preocupação muito grande. Tem filmes que abordam, tem situações que a gente sabe de adolescentes que muitas vezes não querem tomar banho na frente de outros adolescentes por causa do tamanho do seu pênis. Então, isso é vamos dizer assim, é uma sofrência desde cedo, né, relativamente a isso. Ou porque é muito grande ou porque é muito pequeno. E tudo que foge do dito normal, né, aqui entre aspas, dizendo, o do que acham que é normal, isso causa, digamos assim, um prejuízo para esses adolescentes que estão numa fase de identificação, estão numa fase de crescimento, de desenvolvimento, e acabam criando várias coisas, como o mito da masturbação, né? O mito da masturbação que causa espinha, que pode cair pelo, o mito do se o homem tem, né, o menino, o adolescente no caso, se a mão é grande, o pênis também é grande, se o pé é grande, o pênis também é grande. Isso não tem pesquisa alguma que comprove isso. Então, não está relacionado, né, o tamanho do pênis ao tamanho da mão ou do pé. Isso não existe. Um outro mito também, né, Gabriela, que é o mito da masturbação feminina. É como se nós fôssemos mulheres, fôssemos, né, assexuadas. Porque se fala do mito da masturbação masculina, mas do mito da feminina, como se as mulheres não se masturbassem, isso também é um outro mito, né? A masturbação feminina ainda é invisibilizada, ainda ela é proibida nos diálogos. Você vê que as mulheres elas têm vergonha de falar que têm prazer sozinhas, tá? E outra coisa em relação ao pênis que a gente tem que se preocupar são essas informações de medicamentos para crescer o pênis, tá? Eu também convivi com essa realidade, professora. Eu olhei na internet que existe um remédio. Dá para você perguntar para o seu marido, que é médico, se eu posso comprar? Você vê, e se sabe que isso é um mito, não existe remédio para aumentar o pênis. Que cada um ele vai atingir o orgasmo, se junto com a sua parceira, com o seu parceiro, independente do tamanho. E voltando à questão de mito de que se lavar também logo após a relação não engravida é outro mito, tá? E a masturbação também, ainda existem pais que repreendem o filho, que ele pode ficar doente porque ele não sai do banheiro se masturbando, que a pele dele está toda cheia de espinha por causa do excesso de masturbação. Então, eu parto... Pode falar. Não, pode finalizar. Posso?
Eu parto do princípio que tudo que é demais, seja, né, o quanto que você come, se você passa o dia comendo, se você passa o dia se exercitando, se você passa o dia transando, se você passa o dia se masturbando, tudo que é demais não faz bem à saúde, né? Agora, que a masturbação vai causar espinha, vai causar cegueira, vai causar. Não, né? A masturbação é algo saudável que deve ter uma tranquilidade e quem quer, né, se usar da prática da masturbação, que o faça, porque não tem mal algum. Referente a engolir o esperma, como tu colocaste, né, Gabriela? Uhum. Ele Isso tem é que eu assim, queria ouvir a tua fala embasada dos teus conhecimentos sobre sexo oral e doenças sexualmente transmissíveis. Assim, ó, a ejaculação, ela dispara assim, mais de 30 substâncias né, com um pouquinho de esperma, digamos assim. Qual que é o problema disso? Ele não vai te causar um mal, só que aí tu vai conseguir o quê? Tu tens que ter todo um cuidado referente, né, à questão da AIDS, do HIV, do HPV e das infecções sexualmente transmissíveis, porque ele pode estar, né, infectado. Uma vez infectado, você vai estar sujeito a essa infecção. Se o esperma, se a pessoa não tem nenhuma IST, né? Antigamente se falava doenças, hoje a gente fala infecções sexualmente transmissíveis, não tem problema algum. Eu lembro, eu na Universidade de Aveiro, em Portugal, e uma das perguntas que colocaram naquelas caixinhas, sabe, que a gente passa para saber qual é a dúvida dos alunos, enfim, era se engolir o esperma causava, se fazia mal. Se engolisse o esperma, fazia. Não, não. Se engolisse o esperma, engravidava. A pergunta era essa. Aí, na hora de eu ler a pergunta, sim, uma aluna olha e diz assim: ah, tá bom, então estaria todas as mulheres grávidas, como se fosse uma prática recorrente, porém sem nenhum cuidado, né? Porque uma vez que a gente tem uma série de infecções sexualmente transmissíveis, essa prática ela não deve acontecer. Ainda mais que nós estamos falando aqui de adolescentes, então eles estão começando, não tem são relacionamentos casuais, né, com pouco conhecimento do seu parceiro ou parceira, então essa prática de engolir o esperma. Mas assim, se nós não falarmos, se nós não dialogarmos com eles, tudo isso vai acarretando, e esse mal é um mal porque vai te trazer, né, infecções sexualmente transmissíveis, vai te trazer uma gravidez na adolescência, porque engravida assim na primeira penetração, né, na primeira transa, não adianta ter o coito interrompido, né, que é a prática de tirar o pênis e gozar fora, porque sempre há a possibilidade de algo entrar, de uma parte da ejaculação entrar. Tá, Então, né? todos esses cuidados são necessários. E mais, né? Com o advento da AIDS desde 1980, não tem mais como esses adolescentes terem relacionamentos, não só eles, nós estamos dando foco aqui aos adolescentes, porque a nossa proposta agora, né, para esse mês, está trabalhando com eles, de ter uma prática sem o uso do preservativo. Né? O uso do preservativo é o único método que previne das infecções sexualmente transmissíveis. A gente sabe que os adolescentes eles estão muito preocupados com a gravidez na adolescência, porque a gravidez parece, né? Lá tá a barriga de quem engravidou e já as outras infecções, inclusive o HIV, né, AIDS, é o mais é o mais preocupante porque não tem cura, não tem vacina, né? Ainda requer uma série de tratamentos, por mais que os medicamentos tenham dado, né, nos últimos anos uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas infectadas, ainda causa uma série de danos que se precisa ter uma atenção. Então, o uso do preservativo associado a um outro método contraceptivo, né, a pílula ou outros, juntamente com o seu médico, aí a gente orienta para que procure um ginecologista, que vá, né, no seu posto de saúde, no seu médico e veja qual é o melhor método. Agora, o preservativo, seja a camisinha masculina ou a feminina, ela deve fazer parte dos adolescentes da vida deles, aqueles que já iniciaram, né,
a sua atividade sexual. Como a gente também já falou da outra vez, não tem uma idade para isso, né? Quando ter a primeira relação, né, Gabriela? Então, as coisas acontecem, é claro, por isso a importância da educação sexual nas escolas, para justamente se trabalhar a responsabilidade dos adolescentes pelos seus atos. É isso que a gente busca. Bom, tudo bem, né? Você quer ter uma relação sexual, você não quer usar preservativo, então você está correndo esses riscos, né? Como é que você vai assumir? Trabalhem com eles. Como que é uma gravidez na adolescência? O que que isso acarreta? Né? Quanta evasão nós temos de adolescentes que abandonam a escola por causa de uma gravidez. Muitas vezes, na grande parte das vezes, quem? A própria adolescente, né? A menina. É ela que abandona a escola. Depois tem a ausência paterna, né? Esse abandono paterno monstruoso que a gente tem no nosso país. Né? Então, assim, isso tudo tem que ser trabalhado com os jovens. Por isso que não é mais possível a gente não ter abordagem da educação sexual nas instituições de ensino. E eu vou voltar a dizer que as famílias precisam exigir das escolas a abordagem dessa temática e que juntas possam trabalhar, construir o projeto político-pedagógico para, no decorrer do ano, famílias e escolas se juntem para realmente levar esse conhecimento, para que nós possamos ter adolescentes aí responsáveis pelos seus atos. Quando você fala do HIV, a gente não pode esquecer o HPV, não é? Que ele é mais difícil de diagnóstico. E também eu vejo quase como um mito, não é mito, mas a não valorização da camisinha feminina. Ela é muito pouco usual e ela protege muito mais do que a camisinha para masculina. E as mulheres pouco usam. Outra coisa que nós temos de trazer a família e dialogar é que a sua filha, quando chegar, depois de menstruar, que ela sabe-se que pode engravidar, ela precisa estar informada. E que se ela andar com uma camisinha na bolsa ou já introduzida na vagina, ela não é como diz antigamente, chamava uma mulher fácil. Ela está se prevenindo porque, queiramos ou não, os nossos jovens estão iniciando cada vez mais cedo, sexualmente, mais cedo. E a mídia ela é propulsora e incentivadora de uma iniciação sexual precoce, próprios programas de auditório, pelos discursos hegemônicos de revistas que dizem como atingir o orgasmo mais fácil, como ser uma mulher sensual. Outro mito aqui, que levantaram um dia desse, é que as mulheres negras são muito mais sexy, muito mais sensíveis, muito mais poderosas numa relação, entendeu? Como também o homem negro é mais sensual por ter o pênis maior. São mitos. Nós todos somos seres sexuados e temos nossas potencialidades de sensualidade. Exatamente isso. Então, assim, quando a gente tem conhecimento, tudo se torna mais fácil, né? O sexo oral dispensa camisinha, esse é um outro mito, não dispensa, né? Porque através do sexo oral você pode se infectar com a sífilis, hepatite B, HPV, o HIV, inclusive. Então, assim, é preciso usar um preservativo. Aí tu vai ouvir deles assim, mas é a mesma coisa que chupar uma bala com papel, né? Que daí tu escuta dos adolescentes, e não muda, né? Então, assim, é preciso trabalhar isso. Eu lembro de uma pesquisa em Portugal que trabalhou, mas estava relacionado com uma empresa de marketing que trabalhava o uso do preservativo masculino. Então, tinha de várias cores. Então, foi fazer esse trabalho nas escolas, né? Com várias cores, com vários sabores, com várias texturas do uso do preservativo, para incentivar que os jovens eles se utilizassem, né? Desse meio de proteção, pensando no bem-estar seu, né? Da sua saúde, da sua vida, né? Que conseguisse refletir sobre isso. Então, é complicado a gente trabalhar com
com os jovens sem levar esse conhecimento. Aí vão perguntar assim, mas por que educação sexual? Educação sexual não faz parte. Gente, quando a gente pensa na educação, o que nós queremos da educação? É uma aprovação no vestibular para a vida profissional? Ou nós queremos uma educação sexual de forma transversal, que viabilize, né, uma vida saudável, tranquila, feliz? Não é isso que a gente quer realmente, porque assim, se você vai adquirir, né, a sua vida profissional através do vestibular, através, né, da sua carreira, ótimo, maravilhoso. Mas para que você chegue lá, você precisa do quê? Você precisa estar saudável, né? E aí a gente vai lembrar de tantas outras coisas que têm acontecido. Mas eu penso Ó, que seria isso, Gabriela. Não Eu sei se eu queres quero contribuir. puxar também uma outra questão aqui, já que nós estamos falando em informação, em diálogo com nossos adolescentes sobre alguns mitos em relação à gravidez, em relação ao desempenho, que a questão da negociação entre os pares. É muito importante. Se há uma Sim. exigência do teu parceiro, não, você vai se fazer mulher se você transar comigo sem preservativo, não, eu vou negociar contigo, eu vou me fazer mulher, me prevenindo, entendeu? Uma negociação, não se achar que vai atender às exigências do parceiro, porque ele fez o último exame de AIDS faz 2 meses e deu tudo legal, se sabe que tem um longo processo de imunidade, né? Que tem que se preservar pelo menos durante 2 anos usando preservativo e não se contaminar. Então, uma outra questão que eu queria levantar é que desde os 10 anos, acho que tem criança que está... Criança, porque 10 anos são criança, mas tem mulheres que estão menstruando com essa idade, né? 9, 10, Ah, 11 anos. Então, olha só como o trabalho com a literatura já orienta esta criança sobre uma relação sexual e o que é que sim. acontece de uma relação sexual. Por que eu estou levantando essa questão? Porque eu tive um chamado, uma mensagem de uma pessoa que trabalha com a psicologia que me disse: Ô, Gabriela, por favor, tu pode me dar dicas de alguns livros que trabalhem sobre relação sexual, como nascem as crianças, para eu trabalhar com uma cliente minha de 10 anos, que ela já menstruou e a mãe disse que menstruar pode engravidar e ela está completamente desorientada sobre esse processo. Olha como é importante que a gente trabalhe desde a pré-adolescência com as crianças, É, tanto na prevenção da violência, quanto na prevenção da gravidez, como os cuidados com o corpo, não é? Aí volta a sim. questão, por que não vacinar com 9 anos a sua filha contra o HPV? Ah, ela não vai transar cedo, mesmo que ela não vá, mas ela vai se prevenir pegar uma doença se por um acaso vier a ter uma relação Tu precoce. sabes que agora, Gabriela, a preocupação antes era com a gravidez na adolescência, dos 14 anos, né? Hoje, já banalizou os 14, 16 anos. A gravidez agora está vindo de 10 anos, 10, 11, 12. É uma coisa surreal, não é? Então, cada vez mais precoce, as crianças estão menstruando, vem a primeira menarca, e aí pode sim causar a gravidez. É, Essas e, são... e, a, e a criança, que eu digo que é criança ainda, 12, 13 anos, ela não está preparada para ter uma gravidez Não, tranquila, tem problemas, pode ter uma gravidez, um parto precoce, prematuro, pode ter sim, eclâmpsia, tudo isso não é fala minha, é fala médica, tá? Então, sim. a partir dos 14, 15 anos que a jovem já está ainda já com o organismo preparado para não ter sequelas de uma gravidez precoce. Então, é muito importante a gente quebrar mitos, né, Graziela? Quebrar mitos, desmistificar umas inverdades e ter um diálogo tranquilo, amoroso. E nós, É educadores, isso. vamos ajudar a família nesse processo, né? Não vamos Ah, trabalhar com ideologia de gênero, não. Nós vamos trabalhar com a grandeza que é essa sim. sexualidade humana. Por aí. Ah, é isso mesmo. Eu agradeço, Gabriela, a tua participação. A nossa live é curtinha. Semana que vem nós estaremos aqui novamente, falando sobre vários mitos hoje da sexualidade, na fala dos adolescentes. E fica o convite aí para estar nos acompanhando nos outros momentos, que vamos continuar aí com os adolescentes que estão nos encaminhando, questões, dúvidas, famílias, professores, podem enviar.
que a gente vai estar respondendo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui hoje. Um grande beijo, uma boa noite, um ótimo final de semana.